Ouvi dizer que vocês têm problemas com o pequeno. Às vezes, eles só precisam de um olhar diferente. A voz de Sofia era calma, um sussurro de serenidade que ousava desafiar o mármore frio da entrada imponente da mansão Vargas, contrastando de forma gritante com o desprezo mal disfarçado que se solidificava no rosto da governanta, a senhora Helena Robles. Com seu uniforme de um preto rigoroso, perfeitamente engomado, e o coque severo que parecia puxar suas feições para trás, Helena a mediu de cima a baixo com um olhar que catalogava e descartava. Para ela, Sofia era apenas mais uma na longa e deprimente fila de fracassos que se acumulava como poeira nos cantos esquecidos daquela casa monumentalmente triste. Era a 15ª candidata em menos de um ano, um recorde humilhante que esgotara a paciência de todos os envolvidos. O choro agudo do bebê Elias ecoava pelos corredores luxuosos, um alarme constante, o som da dor que se acumulava entre as paredes de mogno e os tapetes persas, lamento que nem a vasta fortuna do milionário Eduardo Vargas conseguia abafar ou consolar. Para a governanta, aquela jovem de aparência simples não era diferente das outras, carregava a mesma ingenuidade no olhar e a mesma presunção arrogante de que poderia resolver o que especialistas renomados e babás experientes não conseguiam sequer diagnosticar. A senhora Robles suspirou, um som de exaustão profunda, quase uma rendição. A verdade inconveniente é que não havia mais opções. A agência de babás se recusava a enviar mais alguém, citando um ambiente insustentável. Sofia, que viera para uma vaga de limpeza, tornava sua audácia ainda mais irritante, ou talvez, desesperadamente necessária. Ela cruzou os braços sobre o peito, uma barreira física de ceticismo e poder. Um olhar diferente, é mesmo? Repetiu a senhora Helena, a voz cortante como vidro quebrado, cada sílaba carregada de um desdém polido ao longo de anos de serviço e controle. Todas elas chegam aqui com suas teorias inovade, horas e suas promessas vazias, mocinha. E todas elas, sem exceção, saem daqui antes do fim da semana, com os nervos em frangalhos, o orgulho ferido e uma história para contar sobre o bebê impossível. O Sr. Vargas não tolera falhas, ele não tem mais estrutura para isso. O menino Elias, ele é complicado, extremamente complicado. O que uma simples candidata faxineira sem nenhuma referência ou formação específica na área poderia saber sobre as necessidades de uma criança como ele, uma criança da nossa estirpe? Sofia manteve o olhar firme, uma ilha de calma em um mar de hostilidade. Ela não se intimidou pela muralha de arrogância, pois via através das rachaduras, enxergando uma mulher no limite de suas próprias forças, defendendo com unhas e dentes um castelo que ruía por dentro, consumido por uma dor silenciosa e sufocante. O choro do bebê aumentou de intensidade naquele exato momento, um som de pura angústia que parecia atravessar o luxo e a frieza daquele hall de entrada. Aspas. Eu não tenho teorias, senhora. Apenas tenho ouvidos para escutar o que não é dito com palavras. E o que eu ouço agora é dor. Pura e simples dor. Se me der uma chance, apenas uma, talvez eu possa entender a origem dela. Não custa nada tentar, não é mesmo? O que mais vocês têm a perder? A pergunta ficou suspensa no ar, um desafio silencioso e direto. Para Helena, aceitar era admitir a própria falha, o fracasso de seu controle absoluto. Contudo, o choro incessante de Elias era um argumento muito mais forte do que qualquer preconceito. Espere aqui, disse ela por fim, a voz dura, virando-se bruscamente e marchando o corredor adentro, seus passos ecoando como sentenças no mármore polido. Sofia foi conduzida por um corredor que mais parecia a ala de um museu particular, frio e assustadoramente silencioso. Quadros caríssimos com figuras de olhares vazios e esculturas de bronze congeladas em gestos de uma dor antiga decoravam as paredes altas. Mas havia uma ausência total e perturbadora de fotografias de família, o que a deixou com uma sensação de vazio profundo e desolador. O silêncio entre os cômodos era pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo eco distante e fantasmagórico do choro de Elias, que parecia a trilha sonora oficial daquela casa melancólica e sem vida, uma casa que era um lar apenas no nome. O Sr. Vargas vai recebê-la agora, anunciou a senhora Robles, sua voz formal e desprovida de qualquer traço de calor humano, enquanto abria uma imponente porta dupla de madeira escura que rangeu como um aviso.
Seja breve. Ele não tem tempo a perder com absurdos e muito menos com falsas esperanças que só servem para aprofundar a ferida. O escritório era tão grandioso e impessoal quanto o resto da mansão, dominado por uma enorme mesa de mogno e estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros com lombadas de couro que pareciam nunca ter sido abertos, meros objetos de decoração. Eduardo Vargas estava de costas para a porta, uma silhueta solitária e curvada contra a janela imensa que dava para um jardim perfeitamente cuidado, mas estranhamente sem flores, como se a alegria das cores fosse proibida ali. Ele era jovem, não devia ter mais de 30 anos, mas seus ombros carregavam o peso de um homem muito mais velho, curvados por uma dor invisível e constante. A riqueza que o cercava parecia mais uma prisão dourada do que um privilégio. Ele se virou lentamente, e seus olhos, fundos e incrivelmente cansados, analisaram Sofia sem qualquer traço de esperança, como se ela fosse apenas mais uma decepção inevitável em uma longa e exaustiva lista de fracassos. Helena me disse que você tem uma solução mágica para o meu filho. A voz de Eduardo era baixa, quase um sussurro, desprovida de qualquer emoção, um monólogo ensaiado de desilusão e exaustão. Já ouvi isso 14 vezes antes de você. Pediatras renomados, psicólogos infantis, especialistas em sono. Nenhuma delas durou mais de 3 dias. Diga-me, senhorita, qual é a sua especialidade? Acupuntura para bebês? Aromaterapia? Ou talvez você fale a língua deles e possa traduzir o que ele tanto quer? O sarcasmo era sua única e frágil defesa contra a maré de esperança e decepção que o afogava a cada nova tentativa, a cada novo rosto que prometia o impossível. Sofia respirou fundo, escolhendo ignorar a provocação e focando na dor palpável que se escondia por trás daquelas palavras ásperas. Minha especialidade é observar, Sr. Vargas, e sentir. Não vim aqui oferecer uma solução mágica, mas sim um pouco de humanidade. O dinheiro pode comprar os melhores especialistas do mundo, mas não pode comprar uma conexão verdadeira. Eduardo soltou uma risada curta, seca e amarga, um som que não alcançou seus olhos. Conexão. A última babá saiu correndo daqui dizendo que meu filho estava possuído. As regras nesta casa são claras e inegociáveis, sem perguntas sobre o passado, sem mencionar minha falecida esposa, sob nenhuma circunstância. Faça o seu trabalho e, se o choro parar, o emprego é seu. Se não, a porta da frente está sempre aberta. A frieza de suas palavras era um muro, mas Sofia sentiu que era um muro construído para proteger uma ferida aberta. O que aconteceu com a mãe dele? Por que o nome dela é um tabu tão grande? Pensou Sofia, enquanto seguia a senhora Robles por mais um corredor silencioso, a proibição expressa de Eduardo acendendo ainda mais a curiosidade e seu instinto de proteção. Elas finalmente chegaram ao quarto do bebê, um espaço que deveria ser o mais acolhedor da casa, mas que era de um luxo estéril e frio. Havia um berço de design italiano que parecia uma escultura, brinquedos caríssimos e educativos ainda nas caixas, intocados, mas o ambiente era desprovido de qualquer calor ou personalidade. Isso não parece um quarto de bebê, parece uma vitrine de loja de luxo, Sofia pensou, sentindo um calafrio. Elias estava no berço, o rostinho vermelho e inchado de tanto chorar, um som que era ainda mais doloroso e dilacerante de perto. A senhora Robles ficou parada na porta, como uma sentinela. Você tem 5 minutos. Se ele não se acalmar, sua entrevista acaba aqui, disse ela, a voz carregada de uma certeza sombria de que Sofia iria falhar. Sofia assentiu, aproximando-se devagar, sem fazer movimentos bruscos. Ela não o pegou no colo imediatamente, como as outras provavelmente fizeram. Apenas ficou ao lado do berço, permitindo que ele se acostumasse com sua presença. Olá, pequeno guerreiro, sussurrou ela, a voz suave como veludo. Eu sei que está doendo muito aí dentro. Mas eu estou aqui agora. Você não está sozinho. Elias hesitou, seu choro vacilou por um único e surpreendente instante, antes de retornar com força total. Sofia não se frustrou. Ela continuou falando em um tom baixo e melodioso, descrevendo o céu azul lá fora, o formato das nuvens, envolvendo-o em uma bolha de serenidade com suas palavras.
Lentamente, muito lentamente, o choro desesperado começou a perder a intensidade, transformando-se em soluços cansados e intermitentes. O que ninguém naquela casa esperava estava prestes a acontecer. Então, movida quase que puramente por um instinto antigo e profundo, Sofia tirou do bolso de seu casaco simples um objeto que destoava completamente do luxo opressivo ao seu redor. Era um asterisco pura medalhão pura de prata antigo e um pouco gasto pelo tempo e pelo toque de muitas mãos, pendurado em uma corrente fina, uma peça que carregava o calor de gerações e o cheiro suave e reconfortante de sua casa. Isto foi da minha avó, disse ela para Elias, como se estivesse compartilhando o maior e mais precioso segredo do mundo, sua voz um fio de melodia suave em meio ao silêncio que começava a se instalar. Ela sempre dizia que ele guardava todas as histórias boas da nossa família, e que nos protegia de qualquer tristeza, pois guardava dentro dele o som das risadas de todas as pessoas que amamos. Com um cuidado infinito, quase reverente, ela estendeu a mão e deixou que o objeto tocasse a pequena mãozinha do bebê, que se agitava cada vez menos, a pele macia e quente encontrando o metal frio e liso. No momento exato em que os dedos de Elias se fecharam em torno da textura redonda e familiar da peça, um silêncio absoluto e chocante caiu sobre o quarto. O bebê parou de chorar. Completamente. Seus olhinhos, ainda marejados e vermelhos, se fixaram no objeto com uma intensidade surpreendente, segurando-o com uma força desproporcional para seu tamanho, como se fosse uma âncora em meio a uma tempestade invisível que só ele podia sentir e enxergar. O silêncio era tão profundo e inesperado que parecia gritar mais alto do que o choro anterior, ecoando por toda a mansão. "O que é isso?" A voz de Eduardo Vargas soou repentinamente atrás delas, tensa e carregada de uma desconfiança quase agressiva, quebrando o feitiço daquele momento de paz. Ele havia se aproximado do quarto sem que elas percebessem, atraído pelo silêncio inédito que se espalhou pela casa como uma onda de choque, quebrando meses de uma tortura sonora que ele pensava ser interminável. Seus olhos estavam fixos no objeto na mão de seu filho, uma mistura de espanto e acusação. "O que você deu a ele?" Havia uma ponta de pânico em sua voz, como se ele temesse que Sofia tivesse usado algum tipo de feitiçaria barata para enganá-lo, uma ilusão momentânea que logo se desmancharia, tornando a decepção ainda mais cruel. Ele não conseguia processar que algo tão simples, tão comum, pudesse ter um efeito tão poderoso e imediato onde fortunas em tratamentos e os melhores especialistas do país haviam falhado miseravelmente. Sofia se virou para encará-lo, a serenidade em seu rosto inabalada pela sua desconfiança. "É apenas uma lembrança de família, senhor. Não tem valor material algum. Mas, às vezes, as coisas que nos conectam às nossas raízes, à nossa história, são as que nos dão mais segurança no mundo." Com um movimento suave, ela gentilmente retirou a peça da mão de Elias e a guardou de volta em seu bolso. Surpreendentemente, o bebê não voltou a chorar. Apenas a observou com seus olhos grandes e atentos. Ele só precisava saber que existe algo seguro no mundo. Um ponto de referência em meio ao caos que ele sente. Eduardo ficou sem palavras, olhando do rosto tranquilo de seu filho para o rosto enigmático daquela mulher que, em menos de 10 minutos, havia mudado tudo. "Essa mulher, ela tem algo estranho, algo que não consigo decifrar", pensou Helena observando a cena do corredor, seu rosto uma máscara de desconfiança e um crescente alarme que ela tentava esconder. Sua lealdade à família Vargas era absoluta, forjada ao longo de décadas de serviço dedicado, silencioso e acima de tudo, discreto. Ela via Sofia não como uma solução milagrosa, como o Eduardo parecia começar a ver, mas como uma anomalia perigosa, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça cuidadosamente controlado da mansão. A calma de Sofia era perturbadora. Sua conexão instantânea com o bebê era quase antinatural, beirando o sobrenatural. Para Helena, a ordem e a discrição eram os pilares que sustentavam aquele mundo frágil, e aquela recém-chegada ameaçava ambos com sua mera presença e seu olhar que parecia ver através das paredes. Ela conhecia profundamente os segredos que aquelas paredes guardavam, o pacto de silêncio em torno da morte da antiga senhora Vargas, uma ferida que nunca deveria ser tocada, muito menos exposta.
Proteger Eduardo e, por extensão, a reputação impecável da família era sua missão de vida, uma missão que ela levava com uma seriedade mortal e implacável. E ela sentia em seus ossos, com uma certeza que a assustava, que a curiosidade nos olhos de Sofia era uma fagulha perigosa perto de um barril de pólvora prestes a explodir. Preciso ficar de olho nela. Cada passo, cada palavra, cada gesto. Ela não pode, sob nenhuma circunstância, descobrir a verdade que enterramos tão fundo. A guerra silenciosa pelo controle daquela casa havia acabado de começar. Os dias que se seguiram foram uma estranha e tensa mistura de paz e guerra fria. A mansão Vargas, pela primeira vez em muitos meses, não era mais assombrada pelo choro incessante e enlouquecedor de Elias. Sofia estabeleceu uma rotina com o pequeno, baseada em afeto genuíno, paciência infinita e longos períodos de silêncio confortável. No entanto, a senhora Robles se tornara sua sombra constante, seguindo-a pelos corredores, aparecendo subitamente nos cômodos, sempre com uma crítica velada na ponta da língua ou uma pergunta capciosa disfarçada de preocupação. Cuidado para não se apegar demais, Sofia. Pessoas como você são passageiras. O menino precisa de estabilidade, não de apegos temporários que só vão causar mais dor quando você for embora. A advertência de Helena foi proferida com um tom de falsa preocupação maternal, mas a ameaça era clara como cristal. Ela estava tentando minar a confiança de Sofia, lembrá-la de sua posição como uma peça descartável e inferior naquele tabuleiro de xadrez. Sofia sentiu aferroada daquelas palavras, uma pequena humilhação íntima e deliberada, mas não deixou transparecer sua mágoa. Eu não estou apegada, senhora. Estou conectada. É diferente. E estou aqui para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. A resposta firme e calma de Sofia, em vez de apaziguar, só serviu para aumentar a hostilidade da governanta. Helena via o laço entre a babá e o bebê se fortalecendo a cada dia, e isso a aterrorizava. Aquele laço dava a Sofia uma influência que ninguém mais na casa possuía, nem mesmo ela. Uma influência que poderia desenterrar segredos. Certo dia, Sofia tentou, com a maior delicadeza e discrição que conseguiu reunir, entender um pouco mais sobre a dinâmica daquela casa cheia de regras não ditas. Ela encontrou uma das empregadas mais jovens na copa, uma moça tímida e assustada chamada Lúcia, que parecia sempre andar nas pontas dos pés. O pequeno Elias se parece tanto com o pai, não é mesmo? Mas e a mãe dele? Ele tem os olhos dela? Perguntou Sofia, em um tom casual e despretensioso, enquanto preparava a mamadeira do bebê, tentando soar apenas como uma colega curiosa. O rosto de Lúcia empalideceu instantaneamente, como se Sofia tivesse blasfemado em um lugar sagrado. Ela largou o pano de prato que estava segurando e olhou para os lados, apavorada, como se as paredes tivessem ouvidos e fossem delatá-la. Não podemos falar sobre isso. É proibido. Totalmente proibido. A senhora Robles, ela nos mataria. Por favor, pelo amor de Deus, nunca mais me pergunte sobre a senhora. Finja que ela nunca existiu. Antes que Sofia pudesse dizer mais alguma coisa ou tentar acalmá-la, Lúcia pegou suas coisas e saiu apressada da copa, quase correndo, deixando a babá sozinha com a confirmação gelada de que o nome da falecida senhora Vargas era um tabu absoluto, protegido por um muro de medo. Aquele pavor genuíno nos olhos da jovem empregada era muito mais revelador do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Estava claro para Sofia que a morte da esposa de Eduardo não fora uma simples tragédia familiar. Era um segredo guardado a 7 chaves, e a chave estava com Helena Robles. Eu não posso falhar. A vida deste menino, a paz dele, depende de algo que está escondido aqui, nestas paredes, pensou Sofia naquela noite, enquanto observava Elias dormir serenamente em seu berço, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo que era música para seus ouvidos. O pequeno segurava um de seus dedos com força, mesmo em sonho, como se para garantir que ela não desapareceria na escuridão como talvez outra pessoa tivesse feito no passado, deixando-o desprotegido. A responsabilidade que sentia era imensa e pesava em seus ombros como uma rocha. Não era mais apenas um emprego, tornara-se uma missão pessoal e intransferível, um chamado que ela não podia ignorar. Ela precisava ser a voz daquele bebê,
a detetive de sua dor silenciosa e profunda. Ela começou a prestar atenção a cada detalhe, cada palavra não dita, cada olhar trocado entre os funcionários. A mansão era um palco, e todos ali, sem exceção, desempenhavam um papel cuidadosamente ensaiado e dirigido pela senhora Robles. Ela se lembrava do olhar de Eduardo, uma mistura complexa de dor e algo mais. Culpa? Ou seria medo? E a senhora Robles, a guardiã feroz dos segredos da família, o que ela tanto temia que viesse à tona? Sofia sabia que estava andando em um campo minado, onde um passo em falso poderia significar sua expulsão e o retorno de Elias ao seu inferno de choro. Mas recuar não era uma opção. Aquele menino merecia a verdade. A primeira pista conque, o primeiro fio solto no tecido de mentiras daquela casa, surgiu de uma forma inesperada. O Dr. Armando Flores, o pediatra da família e amigo íntimo de Eduardo, veio para uma de suas visitas de rotina. Sofia o observou de longe, analisando cada gesto. Ele era um homem charmoso, de sorriso fácil, roupas caras e uma aura de competência, mas seus olhos não sorriam. Havia uma pressa em seus movimentos, uma superficialidade em suas avaliações que a incomodou profundamente. Ele mal tocou em Elias, limitando-se a fazer perguntas a Sofia e à senhora Robles, anotando tudo em seu tablet com uma eficiência fria. Ele parece bem melhor. Seus métodos, por mais incomuns que sejam, parecem estar funcionando, disse ele a Sofia, com um tom que era ao mesmo tempo elogioso e condescendente, como se ela fosse uma curandeira que tivera sorte. Mais tarde, enquanto o Dr. Flores conversava em particular com Eduardo no escritório, Sofia passou pelo corredor e ouviu um fragmento da conversa até R.A.V. És da porta entreaberta. É fundamental manter o protocolo, sem alterações. É crucial para a estabilidade dele, dizia o médico, a voz agora séria e desprovida do charme de antes. E a nova babá? Perguntou Eduardo. Ela é um risco. Temos que observá-la de perto. Não podemos, de forma alguma, permitir que ela complique as coisas. Que protocolo era aquele? E que coisas exatamente ela poderia complicar? A conversa a deixou com um gosto amargo na boca e um nó de apreensão no estômago. Preciso ser mais cuidadosa do que nunca. Cada parede aqui tem ouvidos e cada sombra esconde um segredo mortal. Sofia refletiu enquanto dobrava as pequenas roupas de Elias, o cheiro suave de amaciante de bebê contrastando de forma bizarra com a atmosfera pesada e carregada da casa. Ela se sentia como uma equilibrista em uma corda bamba, com predadores esperando pacientemente por sua queda. A senhora Robles a vigiava com olhos de águia, o Dr. Flores a analisava com um interesse clínico e suspeito, e Eduardo Vargas a mantinha a uma distância segura, como se ela fosse ao mesmo tempo a cura para seu filho e a doença que poderia contaminar tudo e todos. Sua única aliada naquela guerra silenciosa era uma criança que não podia falar, cuja única forma de comunicação era através de uma conexão misteriosa que nem ela mesma entendia completamente. Ela olhou para o objeto que havia iniciado tudo, a peça de prata que repousava agora em sua cômoda, guardada como um tesouro, aquele pedaço de meta. Ele era mais do que uma herança de família, era uma chave. Uma chave que abrira a primeira e mais importante porta, a do coração de Elias. Agora, ela precisava descobrir quais outras portas trancadas ele poderia abrir, antes que seus inimigos a trancassem do lado de fora para sempre, deixando Elias novamente à mercê deles. O tempo estava correndo contra ela, e ela sentia isso em cada fibra de seu ser. O avanço seguinte veio através do olfato, um gatilho sensorial sutil mas poderoso, que mudou o curso de sua investigação. A senhora Robles entrou no quarto de Elias em uma tarde, usando um perfume forte e adocicado, com notas de gardênia que impregnaram o ar instantaneamente, um cheiro enjoativo e dominante. Imediatamente, o bebê que estava brincando tranquilamente no tapete com seus blocos de montar, começou a se agitar. Em questão de segundos, a agitação se transformou em um choro desesperado, tão intenso e agudo quanto os que ele tinha antes da chegada de Sofia. Era uma reação visceral, de puro pavor, como se um fantasma invisível tivesse entrado no quarto junto com a governanta. Sofia agiu rápido, o instinto falando mais alto que a prudência.
Pegou Elias no colo, o corpinho dele tremendo de forma incontrolável, e o levou para a varanda, para longe do cheiro. Quase que instantaneamente, ele começou a se acalmar, agarrando-se a ela como se sua vida dependesse disso, o rosto em terra, desdou em seu ombro. A senhora Robles ficou parada na porta, atônita e visivelmente ofendida pela implicação de que ela era a causa do sofrimento. Que absurdo! É só um perfume, disse ela, tentando disfarçar o choque com seu habitual desdém. Mas Sofia sabia que não era um absurdo. Era um padrão. Ela se lembrou de outra ocasião, quando uma arrumadeira usou um produto de limpeza com um aroma floral semelhante, e Elias também reagiu mal, embora com menos intensidade. Aquele cheiro era uma chave para o trauma dele. Que tipo de feitiçaria barata você está usando com essa criança? A senhora Robles confrontou Sofia mais tarde, na cozinha, sua voz um silvo baixo e furioso, a humilhação pública de ter sido a causa do choro do bebê a deixara lívida. Não há feitiçaria nenhuma, senhora, apenas observação atenta. Elias tem uma reação extremamente negativa a cheiros florais muito fortes, como o seu perfume de gardênia. A governanta soltou uma risada de puro escárnio. Alergia sensorial? Que bestei! Obra é essa? Você e suas teorias modernas e ridículas. Por décadas, cuidei de crianças nesta e em outras casas de famílias importantes, e nunca ouvi tamanha asneira. Você está inventando coisas para se fazer de importante, para criar um mistério onde não existe nenhum. A verdade é que você é uma manipuladora. A acusação foi dita em voz alta, deliberadamente, para que outros funcionários que estavam por perto pudessem ouvir. Foi uma humilhação pública calculada para isolar Sofia e pintá-la como uma charlatã perigosa e instável. Sofia sentiu os olhares curiosos e desconfiados sobre si, o veneno da dúvida se espalhando pelo ambiente. Ela engoliu em seco, mantendo a calma a duras penas, embora seu coração estivesse disparado. Pense o que quiser, senhora Robles. Mas os fatos estão aí para quem quiser, vereador. O menino reagiu ao cheiro. Isso é inegável. Algo estava prestes a se romper. A tensão na casa havia atingido um ponto crítico, e Sofia sabia que a próxima confrontação poderia ser a última. Apesar da tensão crescente e quase insuportável com a governanta, algo inesperado e maravilhoso começou a acontecer. Eduardo Vargas começou a baixar a guarda. Pouco a pouco, dia após dia. Ele via a transformação em seu filho, uma mudança tão profunda que ele mal ousava acreditar ser real e permanente. Elias não era mais um poço de angústia, mas um bebê que balbuciava, que tentava engatinhar em direção aos brinquedos, que sorria um sorriso banguela e radiante ao ver o rosto de Sofia pela manhã. Uma noite, Eduardo a encontrou na pequena sala de estar anexa ao quarto de Elias lendo um livro sob a luz suave de um abajur enquanto o bebê dormia tranquilamente no quarto ao lado. Ele ficou parado na porta por um momento, apenas observando antes de falar, quebrando o silêncio confortável. É a primeira vez que durmo uma noite inteira em quase um ano, disse ele, a voz baixa, quase uma confissão sussurrada. Eu não sei como lhe agradecer por isso. Havia uma vulnerabilidade em seu tom, que Sofia nunca tinha ouvido antes, uma rachadura visível em sua armadura de dor e cinismo. O senhor não precisa agradecer, senhor Vargas. Elias só precisava de alguém que o ouvisse de verdade. Eduardo se aproximou um pouco mais, sentando-se na poltrona em frente a ela. Você o entende de uma forma que ninguém mais consegue. Nem mesmo eu. É como se você falasse a língua da alma dele. Naquele breve momento, a barreira invisível entre patrão e empregada pareceu se dissolver completamente, dando lugar a algo novo e frágil. A senhora Robles observou a cena de longe escondida na penumbra do corredor, seus nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos uma na outra. A aproximação entre Eduardo e Sofia era o seu pior pesadelo se tornando realidade diante de seus olhos. Ela não via uma aliança para o bem do menino, mas sim uma conspiração perigosa que ameaçava todo o seu mundo, todo o controle que ela mantivera com mão de ferro por tanto tempo. A influência daquela babá estava crescendo rápido demais, como uma erva daninha que ela não conseguia arrancar. Ela estava ganhando a confiança de Eduardo, o amor incondicional do bebê. Em breve,
Ela estaria fazendo perguntas que não poderiam ser respondidas, mexendo em feridas que deveriam permanecer fechadas e apodrecendo para sempre. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O controle que ela mantivera com tanto esforço estava escorrendo por entre seus dedos como areia. Ela não podia permitir isso. A lealdade dela não era a Eduardo, o homem frágil e quebrado, mas à estrutura, ao nome Vargas, e aos segredos sombrios que o sustentavam. Ela se retirou para seu quarto, o coração batendo descontrolado no peito. Pegou o telefone e discou um número que sabia de cor, um número que não estava em sua agenda. Sua voz, quando falou, era um sussurro gelado e urgente, o som da conspiração. As coisas saíram do controle, ela está perto demais dele. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais para todos nós. Naquela mesma noite, a tranquilidade na mansão era apenas a calmaria antes da tempestade, uma paz superficial que escondia a turbulência que se agitava por baixo. Sofia sentia isso no ar, na forma como os outros funcionários agora evitavam seu olhar, nos sussurros que cessavam abruptamente quando ela entrava em um cômodo. A senhora Robles mal falava com ela, comunicando-se apenas através de ordens curtas e olhares gélidos que eram mais eloquentes do que qualquer palavra. Era evidente para Sofia que uma conspiração estava em andamento para desacreditá-la, para pintá-la como louca ou perigosa. Eles estavam construindo um caso contra ela, plantando sementes de dúvida na mente já fragilizada de Eduardo, preparando o terreno para sua expulsão inevitável. Sofia sabia que seu tempo estava se esgotando rapidamente. Ela precisava encontrar uma prova concreta, algo físico e irrefutável. Algo que pudesse mostrar a Eduardo que a dor de Elias não era uma doença misteriosa, mas uma reação a um trauma profundo, um segredo terrível que todos naquela casa se esforçavam para proteger a qualquer custo. Ela começou a procurar de forma mais ativa, mas com o máximo de discrição, usando as madrugadas silenciosas para explorar a casa, esperando que as paredes lhe revelassem seus segredos antes que fosse tarde demais. Ela não sabia exatamente o que estava procurando, mas seu instinto lhe dizia que a resposta estava ali, escondida à vista de todos, no lugar mais óbvio e ao mesmo tempo mais protegido. Eu preciso de uma prova, algo que eles não possam negar ou distorcer, Sofia pensou, o coração batendo forte no peito enquanto arrumava o quarto de Eduardo, uma tarefa que a senhora Robles lhe designara naquela manhã, claramente para vigiá-la mais de perto sob o pretexto de trabalho extra. Ela se sentia uma intrusa, uma profanadora de um espaço íntimo, mas a imagem do rosto aterrorizado de Elias ao sentir aquele perfume de gardênia lhe dava a coragem e a justificativa moral para continuar. Uma das gavetas da mesa de cabeceira, debaixo de alguns documentos de negócios, ela encontrou algo que não deveria estar ali, algo que destoava do resto. Era uma pequena caixa de veludo azul escuro, gasta nas bordas. Com as mãos trêmulas, sentindo o suor frio em sua testa, ela a abriu. Dentro, não havia uma joia como ela esperava, mas sim um pequeno frasco de perfume, quase vazio. Com o coração na garganta, ela o abriu e cheirou. Gardênia. O mesmo cheiro forte, adocicado e enjoativo do perfume da senhora Robles. O mesmo cheiro que levara Elias ao desespero absoluto. Mas por que Eduardo guardaria um frasco de perfume quase vazio, idêntico ao de sua governanta, em sua gaveta pessoal, como uma relíquia? A menos que aquele perfume não pertencesse à senhora Robles, a menos que pertencesse à sua falecida esposa. Uma onda de frio percorreu seu corpo, um pressentimento terrível. O perigo não era mais uma suspeita, era real, palpável e iminente. Ela estava muito mais perto da verdade do que imaginava, e seus inimigos também sabiam disso. No dia seguinte, Sofia decidiu que precisava agir, mas com a delicadeza de quem desarma uma bomba relógio, sabendo que cada palavra era um passo em um campo minado e que um erro poderia detonar tudo. Ela encontrou Lúcia, a jovem arrumadeira na copa, polindo a prataria com uma dedicação quase febril, seus movimentos nervosos e rápidos como os de um pássaro assustado prestes a alçar voo. O cheiro de metal limpo e cera de polimento pairava no ar, uma fragrância de ordem e limpeza que contrastava de forma gritante com a sujeira dos segredos que aquela casa guardava em suas paredes silenciosas.
Sofia se aproximou devagar, tentando projetar uma calma que não sentia por dentro. Começou a conversa falando sobre flores, um tópico que ela esperava ser neutro o suficiente para não levantar suspeitas, comentando sobre como o jardim da mansão era vasto e bem cuidado, mas estranhamente sem cor, quase sem vida. Lúcia, você que está aqui há mais tempo que eu, que conheceu a casa antes, começou Ofia, a voz cuidadosamente calibrada para soar casual, enquanto pegava um pano para secar um copo ao lado da moça. A antiga senhora Vargas, a mãe de Elias, ela gostava de jardinagem, tinha alguma flor preferida? A reação de Lúcia foi imediata e violenta, uma confirmação silenciosa e aterrorizada de todas as suas piores suspeitas. A colher de prata que ela segurava caiu com um barulho estridente no chão de mármore, um som agudo que ecoou pelo cômodo como um tiro. O rosto da jovem perdeu toda a cor, tornando-se pálido como cera, e seus olhos se arregalaram em puro pânico. Por favor, não fale dela, nunca mais. A senhora Robles nos proibiu. Ela disse que traz má sorte, que entristece demais o senhor Eduardo. Lúcia se abaixou para pegar a colher, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Eu preciso ir. Tenho muito trabalho a fazer. Ela saiu da copa às pressas, deixando Sofia com a prova irrefutável de que o medo naquela casa era uma doença contagiosa. A proibição não era para proteger a dor de um viúvo. Era um muro de contenção para esconder um crime. Algo estava prestes a romper. O mais forte está por vir. Fique até o final. Eles não têm medo de uma lembrança. Eles têm medo do que essa lembrança representa, pensou Sofia mais tarde, enquanto balançava Elias suavemente em seus braços no silêncio do quarto do bebê, que finalmente parecia um refúgio seguro. O pequeno dormia um sono tranquilo, sua respiração suave e regular, uma pequena ilha de paz em meio ao oceano de tensão daquela casa assombrada por fantasmas vivos. Olhar para aquele rostinho sereno, tão inocente e vulnerável, lhe dava a força de que precisava para não ceder ao medo que começava a se infiltrar em seus próprios ossos. Ela sabia que estava arriscando absolutamente tudo, seu emprego, sua segurança. Mas como poderia dar as costas? Como poderia ignorar a dor silenciosa daquele bebê, que confiava nela de forma tão completa, cujos olhos a seguiam como se ela fosse seu único farol? Ela não podia. Sua própria história, os fragmentos perdidos de seu passado, a ensinaram que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre melhor do que uma vida construída sobre o pântano das mentiras. Ela precisava encontrar uma prova física, algo que não pudesse ser negado, algo que pudesse mostrar a Eduardo que o problema de seu filho não estava em seu corpo, mas na alma doente daquela casa. Sua busca, antes guiada pela intuição, agora tinha um foco claro. A oportunidade surgiu de forma inesperada alguns dias depois, um presente envenenado das mãos de sua principal adversária, Helena Robles. A governanta a chamou em seu escritório, a voz fria. Sofia, o senhor Vargas finalmente decidiu doar as roupas de sua falecida esposa. Quero que você organize o closet dela. Seja discreta e rápida. A governanta lhe entregou uma chave de bronze. Para Sofia, era a chave que abriria a caixa de Pandora. Ao girar a chave na fechadura e abrir a porta do closet, um cheiro fraco de guardado e de gardênias a atingiu, uma lufada de ar que pareceu confirmar todas as suas suspeitas e fez seu coração disparar com uma mística pura, de medo e expectativa. O cômodo era um santuário congelado no tempo, um museu da vida de uma mulher que não estava mais lá. Vestidos caros pendurados em fileiras impecáveis, sapatos de grife organizados por cor, caixas de chapéus empilhadas como monumentos silenciosos a uma felicidade perdida. Em uma penteadeira de madeira clara, havia uma coleção de frascos de perfume, e lá estava ele, no centro, o mesmo frasco da gaveta de Eduardo, este quase cheio. Ao lado, um porta-retratos de prata estava virado para baixo, como se seu conteúdo fosse uma ofensa visual. Com o coração na boca e as mãos trêmulas, Sofia o virou. A foto era de uma mulher linda, de sorriso radiante e olhos cheios de vida, abraçada a um Eduardo que parecia anos mais jovem e genuinamente feliz. Era ela, a mãe de Elias.
Enquanto Sofia absorvia a imagem, sentindo um nó na garganta, seus olhos foram atraídos para uma pequena caixa de joias de madrepérola. Ela a abriu. Lá dentro, sobre um veludo azul desbotado, estava um pormibar de prata, idêntico ao que sua avó lhe dera. Debaixo dele, um pequeno bilhete com uma caligrafia elegante dizia: "Para meu pequeno Elias, para que sempre se sinta seguro e amado." Nesse exato momento, a porta do closet se abriu bruscamente. A senhora Robles estava parada no umbral, o rosto, uma máscara de fúria. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Helena era um silvo perigoso. "Eu lhe dei uma ordem: empacotar, não lhe dei permissão para bisbilhotar. Sua curiosidade vai te custar o emprego, Sofia. E talvez muito mais do que isso." A audiência no Fórum de São Paulo era um mar de rostos sérios e sussurros abafados, um ambiente frio e impessoal que parecia sugar todo o calor do corpo de Sofia. O ar cheirava a madeira antiga, poeira e ao verniz caro que cobria os bancos de carvalho, um cheiro que para sempre ficaria associado ao medo em sua memória. Ela segurava Elias firmemente em seus braços, sentindo o corpinho quente do bebê contra o seu, uma pequena âncora de vida em meio à tempestade de acusações que se formava ao seu redor. Do outro lado da sala, a senhora Helena Robles e o doutor Armando Flores estavam sentados ao lado de seus advogados, com expressões de uma dignidade ensaiada. Eduardo Vargas estava entre eles, mais distante, o rosto uma máscara de dor e confusão, os olhos fundos evitando encontrar os dela, claramente envenenado pelas mentiras que lhe foram contadas. O advogado da família Vargas, um homem de terno impecável e voz potente, se levantou, e o silêncio se tornou absoluto. Ele começou seu discurso, com uma calma calculada, pintando um quadro devastador de Sofia como uma oportunista manipuladora. Uma intrusa que se aproveitou da fragilidade de um pai em luto para seus próprios fins nefastos. Cada palavra era uma pedra atirada contra ela, uma acusação cuidadosamente construída para destruir sua credibilidade. Ela sentia os olhares de desprezo da plateia, os cochichos que a julgavam. Era a sua palavra contra a de uma das famílias mais poderosas da cidade, e a balança da justiça parecia pender perigosamente para o lado do poder e do dinheiro. A senhorita Sofia não possui qualificações, referências ou qualquer tipo de treinamento para cuidar de uma criança com as necessidades especiais do pequeno Elias, continuou o advogado, a voz ressoando pela sala com uma autoridade inabalável. Ela se infiltrou na casa da família Vargas sob falsos pretextos, usando de artifícios emocionais para criar uma dependência doentia no bebê, isolando-o do pai e dos cuidadores de confiança. Ele gesticulava em direção à senhora Robles e ao doutor Flores, que assentiam com expressões graves, desempenhando seus papéis com uma perfeição aterrorizante. Eles, que dedicaram suas vidas a proteger aquela família, foram os primeiros a notar os sinais de perigo. A instabilidade emocional da acusada, suas teorias absurdas e sua obsessão crescente pela criança. Eles tentaram alertar o Sr. Vargas, mas a manipulação dela já estava em um estágio avançado. O advogado fez uma pausa dramática. Quando suas intenções foram descobertas, o que ela fez? Ela sequestrou a criança. Ela fugiu da mansão no meio da noite, colocando a vida do pequeno Elias em risco, arrastando-o para este circo midiático, buscando apenas fama e uma compensação financeira. Uma onda de murmúrios indignados percorreu a sala. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas queimando em seus olhos. "Isso é mentira", ela sussurrou, mas sua voz se perdeu no ambiente hostil. Ela olhou para Eduardo, implorando com os olhos para que ele visse a verdade. Mas ele não olhou. Sua expressão era de pura decepção. "Eles vão conseguir. Vão me tirar o Elias para sempre", pensou Sofia, um pânico gelado envolvendo seu coração e apertando-o com dedos de ferro. O desespero era uma onda que ameaçava afogá-la. O advogado de defesa dela, um defensor público jovem e claramente intimidado pela opulência da equipe adversária, parecia tão perdido quanto ela. Suas objeções eram fracas, suas perguntas hesitantes, facilmente rebatidas. O doutor Armando Flores foi chamado para depor, e sua performance foi magistral. Com uma calma profissional, ele descreveu um diagnóstico fictício para Elias,
uma condição neurológica rara que o tornava extremamente sensível a estímulos, uma condição que, segundo ele, Sofia havia explorado e agravado com seus métodos não ortodoxos. Ele apresentou laudos falsificados e usou um jargão médico que ninguém entendia, mas que soava impressionantemente convincente. A senhorita Sofia, em sua ignorância, confundiu os sintomas de uma doença séria com um trauma emocional inexistente, disse ele. Ela medicou a criança com chás de ervas e o submeteu a rituais que só aumentaram sua ansiedade. O apego que o menino demonstra por ela não é afeto, meritíssimo, é uma síndrome de Estocolmo. A crueldade daquela mentira fez Sofia sentir náuseas. Ela olhou para o bebê em seus braços, que dormia pacificamente, alheio ao monstro que o descrevia como um caso clínico. A senhora Robles foi a próxima a depor, e sua atuação foi a de uma matriarca leal e de coração partido. Ela chorou lágrimas de crocodilo ao descrever como Sofia desrespeitou e enfeitiçou o pequeno Elias. Eu trabalho para a família Vargas há mais de 20 anos, meritíssimo, disse ela, a voz embargada pela emoção fabricada. Eu vi o Sr. Eduardo crescer. Eu estava lá quando a querida Sra. Laura nos deixou, uma tragédia que quase nos destruiu. Meu único objetivo sempre foi proteger aquela família. E essa moça chegou e profanou a memória da minha senhora semeando a discórdia. Ela olhou para Sofia com um desprezo profundo. Ela me acusou de coisas terríveis. Insinuou que eu, que amava a Sra. Laura como uma filha, poderia ter algo a ver com sua morte. Tudo para desviar a atenção de suas próprias ações. Ela é cruel e calculista. As palavras de Helena eram veneno puro, e Sofia sentiu seus efeitos paralisantes. Ela olhou para os rostos na sala e viu apenas condenação. Ninguém acreditaria nela. Ela era uma ninguém, uma forasteira acusando figuras respeitadas. A armadilha estava perfeitamente montada, e ela havia caminhado direto para ela, arrastando um bebê inocente junto. A solidão que sentiu naquele momento foi a mais profunda e esmagadora de sua vida. Estava tudo perdido. A justiça tinha um preço, e ela não podia pagar. A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? A voz do juiz a trouxe de volta da beira do abismo, um tom formal e desprovido de qualquer simpatia. Era uma formalidade antes de proferir a sentença que todos esperavam. Sofia se levantou, as pernas tremendo. Elias, sentindo sua angústia, começou a choramingar. Sim, meritíssimo. Eu tenho, disse ela, a voz mais firme do que esperava. Tudo o que ouviram aqui é uma teia de mentiras. Eu não sou uma manipuladora. Eu sou a única pessoa que realmente ouviu o que o Elias estava tentando dizer. Ela respirou fundo. Elias não está doente, ele está traumatizado. Ele reage com pavor a pessoas e cheiros específicos porque eles o lembram do pior dia de sua vida, o dia em que ele perdeu a mãe. A menção à falecida Sra. Vargas causou um desconforto visível em Eduardo. Eles proibiram que o nome dela fosse mencionado. Eles tentaram apagar sua memória. Mas por quê? Porque a memória dela é a chave para a verdade. Ela sabia que suas palavras soavam como acusações desesperadas, mas não tinha mais nada a perder. Era sua última chance de lutar por aquele menino, e ela a usaria até o fim, mesmo que isso significasse sua própria ruína. Ela devia isso a ele. Chega de acusações infundadas, trovejou o advogado da família Vargas levantando-se. Meritíssimo, isso é um ultraje. A acusada está usando a memória de uma mulher falecida para se defender. Peço que a interrompa e dê seu veredito. O juiz parecia inclinado a concordar. Ele olhou para Sofia com impaciência. Senhorita, se não tiver provas concretas para sustentar suas alegações, serei forçado a encerrar este depoimento. Provas. Era disso que ela precisava. Naquele instante de pura pressão, uma clareza desesperada tomou conta de sua mente. Ela olhou para o rosto choroso de Elias e soube o que tinha que fazer. Era um risco enorme. Eu tenho provas, meritíssimo, disse ela, a voz alta e clara. Mas elas não estão em um pedaço de papel. Elas estão aqui. Ela ergueu Elias um pouco mais. Peço permissão para me aproximar do Sr. Vargas, da Sra. Robles e do Dr. Flores. A reação desta criança será a única prova de que precisamos. A sala explodiu em murmúrios.
O advogado de defesa saltou, gritando: objeção, ela quer aterrorizar a criança, mas o juiz, talvez por um lampejo de curiosidade, hesitou. Objeção negada, disse ele, batendo o martelo. Prossiga, mas com cuidado. Aquele pequeno gesto deu a Sofia a centelha de esperança de que precisava para continuar. Com o coração batendo descontroladamente, Sofia começou a caminhar lentamente pelo corredor central do tribunal. Todos os olhos estavam nela e no pequeno bebê em seus braços. Ao se aproximar do banco onde estavam seus acusadores, a atmosfera ficou ainda mais carregada. A senhora Robles a fuzilava com um olhar de puro ódio, enquanto o Dr. Flores forçava um sorriso tranquilizador que não alcançava seus olhos. Eduardo parecia um fantasma. Sofia parou a poucos metros deles. Elias não tem medo de pessoas estranhas, meritíssimo. Ele tem medo de monstros que se vestem como pessoas de bem, disse ela. Então, ela se virou para Eduardo. Senhor Vargas, você se lembra do cheiro do perfume de sua esposa? O de gardênias que ela sempre usava? Eduardo piscou, confuso. Nesse momento, a senhora Robles, por um reflexo de nervosismo, ajeitou o lenço em seu pescoço. E foi o suficiente. Uma leve brisa do ar-condicionado carregou a fragrância de gardênia diretamente para o rosto de Elias. A reação foi instantânea e aterrorizante. O bebê, que até então estava calmo, soltou um grito agudo de puro pavor. Ele se contorceu nos braços de Sofia, tentando se esconder, o corpinho tremendo violentamente. Aquele som, o som do mais puro terror, silenciou o tribunal. Aquele grito silenciou a todos. Eduardo Vargas se levantou de um salto, o rosto transformado pelo choque e pela súbita compreensão. Aquele som ele o conhecia melhor do que ninguém. Era o som do pesadelo que ele viveu por quase um ano. E agora, ele via a causa. Não era uma doença, era ela. Era a senhora Robles, era o cheiro dela. O que significa isso? Gaguejou ele, olhando da governanta para o filho aterrorizado. Sofia aproveitou o momento de caos. Significa que ele se lembra, senhor Vargas. Ele se lembra do cheiro que estava no quarto no dia em que sua mãe morreu. Ela então tirou do bolso de seu casaco a pequena caixa de veludo. Ela a abriu e tirou de dentro o porta-retratos com a foto de Laura Vargas. Mostrou a foto para Eduardo. Esta era ela. Linda, feliz. Em seguida, com as mãos trêmulas, pegou o outro objeto da caixa, e ela deixou isto para ele, para que ele nunca se sentisse sozinho. Ela ergueu o objeto para que todos vissem, a prata antiga brilhando sob as luzes. Este asterisco medalhão potro era a promessa de amor dela para o filho. A sala prendeu a respiração. Era um objeto idêntico ao que Sofia usara para acalmar Elias, uma cópia exata que ligava o passado ao presente, a mãe ao filho, a verdade à mentira. Isso não prova nada, é uma coincidência, gritou o Dr. Flores, levantando-se, o pânico quebrando sua fachada. Essa mulher é uma farsante? Ela provavelmente plantou isso lá, mas era tarde. A dúvida fora plantada na mente de Eduardo e do juiz. Sofia não parou. Não é uma coincidência. E eu tenho mais uma prova. Ela entregou uma pasta para seu advogado, que, ganhando coragem, a levou ao juiz. Este é o laudo forense original da morte da senhora Laura Vargas. Eu o encontrei escondido em um cofre no escritório do Dr. Flores. A sala mergulhou em um silêncio chocado. Se o senhor olhar a data e a causa da morte, vai ver que foram adulteradas na cópia oficial. A senhora Vargas não morreu de um aneurisma. Ela foi envenenada com uma substância rara que causa uma parada cardíaca fulminante, uma substância que só um médico com acesso a certos laboratórios conseguiria. O Dr. Flores ficou branco como papel. É uma mentira, uma falsificação, ele berrou. A senhora Robles tentou puxá-lo de volta para a cadeira, o rosto uma máscara de terror. A verdade estava vindo à tona, e era uma onda gigante prestes a afogá-los. Seus mundos estavam desmoronando diante de todos. Ela ia expor vocês, a voz de Sofia ecoou, cheia de uma dor que não era só sua, mas também a de uma mãe que não podia mais falar.
Laura Vargas descobriu que vocês dois estavam desviando dinheiro das empresas Vargas há anos. Ela descobriu que o Dr. Flores falsificava laudos e que a Sra. Robles o ajudava a encobrir tudo. Ela tinha as provas e ia entregar tudo para a polícia. Mas vocês a descobriram antes. Ela olhou diretamente para Eduardo, cujos olhos estavam cheios de lágrimas de horror e compreensão. Eles a mataram, Sr. Vargas. Eles mataram sua esposa a sangue frio. E o Elias? O Elias era um bebê no quarto ao lado. Ele não viu, mas ele ouviu. Ele sentiu o cheiro do perfume da Sra. Robles enquanto ela estava lá. É por isso que ele grita. Ele não está doente. Ele está revivendo o assassinato da própria mãe. Nesse exato momento, a porta dos fundos do tribunal se abriu. E Lúcia, a jovem arrumadeira, entrou, acompanhada por 2 policiais. Seu rosto estava assustado, mas determinado. Eu vou falar, disse ela, a voz trêmula, mas clara. Eu vou contar tudo o que eu ouvi. A Sra. Robles soltou um grito de fúria e desespero. Sua traidora ingrata, eu vou te destruir, ela gritou, a máscara de dama respeitável finalmente caindo e revelando o monstro por baixo. Foi a confissão que selou seu destino. O som do martelo do juiz batendo repetidamente na mesa mal era ouvido em meio ao tumulto. Ordem! Ordem no tribunal! Ele gritava, mas era inútil. Eduardo Vargas avançou em direção ao Dr. Flores e à Sra. Robles, o rosto contorcido pela dor e pela raiva. Vocês a mataram. Vocês tiraram ela de mim, ele urrava, antes de ser contido pelos seguranças. A verdade havia explodido com a força de uma bomba, e os estilhaços da mentira haviam ferido a todos. A Sra. Robles e o Dr. Flores, agora expostos e derrotados, foram cercados pelos policiais. Seus rostos não eram mais de arrogância, mas de puro pavor. A justiça, que por tanto tempo eles manipularam, finalmente os alcançara. Enquanto eles eram algemados e retirados da sala sob os flashes das câmeras e os gritos da plateia, Sofia apenas ficou parada, abraçando Elias com força. O bebê, como se sentisse que a tempestade finalmente passara, havia parado de chorar. Ele encostou a cabeça no ombro dela e soltou um suspiro profundo, um som de puro alívio. Sofia olhou para Eduardo, que agora chorava abertamente, um choro de luto, de culpa e de uma gratidão avassaladora. Seus olhares se encontraram através da sala caótica, e naquele instante, uma nova conexão se formou entre 2 almas que haviam atravessado o inferno juntas e sobrevivido. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O silêncio que se seguiu à retirada dos culpados era ainda mais pesado do que o barulho anterior. Era um silêncio de reflexão, de choque e de uma tristeza profunda pela vida que foi perdida. O juiz, com o rosto grave, encerrou a sessão, concedendo a guarda provisória imediata e total de Elias a Sofia, até que Eduardo Vargas pudesse se reestruturar emocionalmente. Foi uma decisão sem precedentes, mas naquelas circunstâncias era a única decisão humana e correta a ser tomada. Eduardo não contestou. Ele apenas assentiu, os ombros curvados sob o peso de anos de uma dor que ele nunca havia entendido. Ele se aproximou de Sofia e de seu filho, o olhar cheio de um remorso que palavras não poderiam expressar. Eu sinto muito, sussurrou. Eu fui tão cego. Você o salvou. Você salvou a nós dois. Sofia apenas o olhou com compaixão. Não havia espaço para recriminações, apenas alívio. O Senhor não teve culpa. O Senhor também era uma vítima. O importante agora é que Elias está seguro. E que a verdade sobre a mãe dele foi revelada. Ela pode finalmente descansar em paz. Elias, sentindo a mudança na atmosfera, estendeu uma mãozinha para o rosto do pai. Um gesto instintivo de consolo que quebrou a última barreira de Eduardo, que desabou em rimas silenciosas mas curativas. Eu preciso ser forte por ele. Pelos dois, pensou Sofia, enquanto observava Eduardo segurar a mão de Elias pela primeira vez sem medo, sem a sombra da dor inexplicável entre eles. A jornada à frente seria longa e difícil. Havia um julgamento criminal para enfrentar, feridas profundas para cicatrizar
e uma vida inteira de segredos para desenterrar e processar. Mas, pela primeira vez, eles não estavam sozinhos. Eles tinham um ao outro e tinham a verdade, que era a fundação mais sólida sobre a qual poderiam reconstruir suas vidas. O peso da responsabilidade sobre os ombros de Sofia era imenso, mas não era um fardo. Era um privilégio. Ela olhou para o pequeno Elias, que agora balbuciava baixinho, olhando para o rosto do pai com uma curiosidade serena, e sentiu uma onda de amor tão poderosa que a deixou sem fôlego. Ela não tinha apenas encontrado um emprego naquela mansão. Ela tinha encontrado um propósito. Tinha encontrado uma família, forjada no fogo da adversidade. O caminho para a justiça tinha sido tortuoso e perigoso, mas cada passo, cada lágrima, cada momento de medo havia valido a pena. Ela não era mais apenas uma babá. Ela era uma guardiã, uma protetora, a voz de um anjo que não podia falar e a defensora da memória de uma mãe que havia sido silenciada. A notícia do caso explodiu na mídia, tornando-se a história do ano. A babá heroína e o milionário enganado estampavam as capas de todas as revistas e jornais. A história da ganância e do assassinato a sangue frio cometidos pela governanta de confiança e pelo médico da família chocou o país, servindo como um conto de fadas sombrio sobre a podridão que pode se esconder sob uma fachada de riqueza e respeitabilidade. A mansão Vargas, antes um símbolo de poder e mistério, tornou-se um símbolo de tragédia e eventualmente de redenção. Sofia, no entanto, se manteve longe dos holofotes. Ela recusou todas as entrevistas, todas as ofertas de livros e filmes, protegendo a privacidade de Eduardo e principalmente de Elias, com a mesma ferocidade com que havia lutado por eles no tribunal. Seu único foco era o bem-estar do menino. Ela se mudou para uma das alas de hóspedes da mansão, a convite de Eduardo, para ajudar na transição e para garantir que Elias tivesse a estabilidade de que precisava. A casa, antes fria e silenciosa, começou a se encher de vida novamente. O som do choro foi substituído pelo som de risadas de bebê, pelo barulho de brinquedos e pela música suave que Sofia tocava para Elias dormir. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, Eduardo disse a ela uma noite, enquanto observavam Elias dormir no berço, o rosto sereno iluminado pela luz suave de um abajur. A dor ainda estava presente nos olhos de Eduardo, mas agora havia algo mais: gratidão, admiração e um carinho crescente que ia além da amizade. Você não me deu apenas meu filho de volta, Sofia. Você me deu minha vida de volta. Você me ensinou a enxergar de novo, a sentir de novo. Sofia sorriu, um sorriso genuíno e cansado. O Senhor fez o trabalho mais difícil. O Senhor teve a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Isso é o que um bom pai faz. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável e cheio de significados não ditos. A relação entre eles estava mudando, evoluindo para algo que nenhum dos dois esperava. A barreira entre eles havia se dissolvido completamente, e no lugar dela, um laço de respeito mútuo e afeto profundo estava se formando. O processo de cura estava apenas começando, mas eles o fariam juntos. A justiça para Laura Vargas seria a base sobre a qual eles construiriam um novo futuro, um futuro onde a verdade e o amor seriam os únicos pilares que sustentariam suas vidas. Minha avó sempre dizia que a verdade é como o sol. Pode se esconder por um tempo, mas ela sempre acaba aparecendo, pensou Sofia, sentindo o peso reconfortante de seu próprio objeto em seu pescoço. Ela o tocava sempre que se sentia insegura, um lembrete de suas raízes, de sua força e da conexão invisível que une as pessoas através do tempo e da dor. Ela olhou pela janela do quarto de Elias, para a cidade de São Paulo que se estendia sob um céu estrelado. Tantas histórias, tantas dores, e alegrias escondidas em cada janela iluminada. Sua própria história ainda tinha páginas em branco, um passado que ela ainda não compreendia por completo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia mais a necessidade urgente de preenchê-las. Seu lugar no mundo, seu propósito, estava ali, naquele quarto, ao lado daquela criança que a havia salvado e que, de muitas maneiras, também a havia salvado.
Ela sabia que a imprensa um dia se cansaria, que o escândalo seria substituído por outro e que a vida voltaria a uma nova normalidade. E quando isso acontecesse, ela estaria lá, firme, para garantir que Elias crescesse em um lar cheio de amor, honestidade e, acima de tudo, paz. A batalha mais difícil havia sido vencida. Agora, era hora de viver. O julgamento de Helena Robles e Armando Flores foi rápido e conclusivo. Com o testemunho de Lúcia e de outros ex-funcionários que criaram coragem para falar, somado às provas irrefutáveis do laudo forense e dos registros financeiros, os dois foram condenados à pena máxima por homicídio qualificado, conspiração e fraude. A justiça foi feita, mas não trouxe de volta a vida de Laura, nem apagou os anos de sofrimento. Para Eduardo, o veredito foi um ponto final necessário, um capítulo que ele precisava fechar para poder começar o próximo. Ele dedicou os meses seguintes a reestruturar sua vida e suas empresas, cortando laços com todos que de alguma forma foram cúmplices do silêncio e da mentira. Ele se tornou um pai presente e dedicado, aprendendo a trocar fraldas, a preparar mamadeiras e, o mais importante, a simplesmente estar lá, a ouvir os balbúcios de seu filho e a responder com um sorriso. Sofia esteve ao seu lado em cada passo, não mais como uma babá, mas como uma parceira, uma conselheira, sua rocha em meio à turbulência. A amizade deles se aprofundou, transformando-se em um amor quieto e sólido, construído sobre uma base de confiança e respeito que poucas pessoas chegam a conhecer em uma vida inteira. Passada a tempestade dos tribunais e do frenesi da mídia, uma nova rotina começou a se estabelecer na mansão Vargas, uma rotina de uma normalidade quase chocante. As manhãs não eram mais preenchidas pela tensão silenciosa, mas pelos balbúcios de Elias chamando por Dada e Fia. Eduardo, que antes mal parava em casa, agora fazia questão de dar o café da manhã para o filho, sujando suas camisas caras com papinha de frutas e rindo disso. Sofia ensinava a ele as canções de ninar que sua avó lhe cantava, e juntos, eles redescobriam a alegria nas coisas mais simples. Um passeio no jardim, o primeiro dente de Elias, a primeira vez que ele bateu palmas. Era uma cura lenta, construída sobre pequenos momentos de felicidade cotidiana. Eles transformaram o quarto de Laura, antes um santuário intocado de dor, em uma brinquedoteca clara e arejada, cheia de cores e vida. Ela iria querer isso, Eduardo disse com a voz embargada, ao ver o filho rindo em meio aos brinquedos. Ela iria querer que esta casa fosse cheia de alegria para ele. Sofia concordou, sentindo que, ao fazerem aquilo, não estavam apagando a memória de Laura, mas sim honrando-a da maneira mais verdadeira possível. Eles estavam permitindo que o amor dela pelo filho continuasse a florescer. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Eduardo confessou a ela em uma tarde ensolarada no jardim enquanto Elias, agora dando seus primeiros passos vacilantes, corria desajeitadamente atrás de uma borboleta azul. Mas eu sei, com toda a certeza do meu coração, que não quero enfrentá-lo sem você. Fique, Sofia, fique comigo. Não como babá do meu filho, mas como parte da nossa família. Como minha parceira. Como a mulher que eu amo. A proposta não foi uma surpresa. A cumplicidade entre eles era palpável, mas ainda assim fez o coração de Sofia disparar. Ela olhou para ele, para o homem que se transformara de uma concha vazia de dor, em um pai amoroso e um ser humano compassivo. Olhou para Elias, que caiu sentado na grama e soltou, uma gargalhada cristalina, o som mais feliz do mundo, e, naquele instante, ela soube a resposta com uma clareza que nunca havia sentido. Eu já sou parte desta família, disse ela sorrindo de volta, e eu não vou a lugar nenhum. Naquele momento, sob o sol de São Paulo, a família Vargas, renascida das cinzas da tragédia, começou oficialmente seu novo capítulo. Um capítulo onde o passado não era esquecido, mas honrado, e onde o futuro era uma tela em branco pronta para ser pintada com as cores da alegria, da cura e de um amor que provou ser mais forte que a morte. O que é o amor de uma mãe? Sofia se perguntou em voz baixa anos mais tarde, enquanto lia uma história para um Elias de 5 anos, um menino brilhante, falante e feliz, aninhado em seu colo.
Ela ergueu os olhos do livro e olhou para uma grande fotografia de Laura, que agora ocupava um lugar de destaque na parede da sala, seu sorriso radiante parecendo iluminar o ambiente. É uma força tão poderosa que nem a morte pode apagar, ela mesma respondeu, em um sussurro, enquanto acariciava os cabelos do menino. A memória de Laura não era mais uma fonte de dor, mas uma presença constante de amor e inspiração. Eduardo, em sua honra, criara a Fundação Laura Vargas, uma organização dedicada a ajudar crianças vítimas de traumas, garantindo que outras vozes pudessem ser ouvidas. Sofia, com sua experiência e empatia, tornou-se a diretora da fundação, transformando sua luta em uma missão de vida. A mansão, antes um mausoléu de segredos, agora era um lar vibrante. A história de como se conheceram tornou-se uma lenda familiar, um conto sobre como a coragem de uma mulher mudou o destino de todos, provando que a conexão humana mais pura é a força mais poderosa do universo. Elias crescia ouvindo sobre a bravura de sua mãe Laura e o amor protetor de sua mãe Sofia. 5 anos depois daquele dia no fórum, a Fundação Laura Vargas era uma referência nacional. Sofia, com seu jeito único de enxergar a dor por trás do silêncio, havia desenvolvido um método de acolhimento que se tornara um modelo para o país. Ela implementou salas de terapia lúdica, onde as crianças podiam expressar seus traumas através de arte e brincadeiras, e criou uma rede de apoio para mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas abrigo, mas também capacitação profissional e assistência jurídica. A organização alcançou uma impressionante taxa de 80% de sucesso na reunificação de famílias desestruturadas por traumas e um índice de 95% na proteção efetiva de menores em situação de risco, números que pareciam impossíveis. Ela não era mais a jovem enigmática que buscava seu passado. Ela era uma líder respeitada, uma força da natureza que construía futuros. Sua própria história, antes um fardo de incertezas, tornou-se sua maior ferramenta, permitindo-lhe conectar-se com as vítimas em um nível de compreensão que nenhum diploma poderia ensinar. Ninguém precisa carregar a dor sozinho, era o lema que ela repetia, e sua vida era a prova disso. Eduardo Vargas, por sua vez, encontrou sua própria forma de redenção, não apenas como pai, mas como cidadão. Ele se tornou um filântropo reconhecido e engajado, doando 30% de sua vasta fortuna pessoal para a causa da proteção infantil, financiando não apenas a fundação, mas dezenas de outros projetos sociais pelo Brasil. Ele usou sua influência não para acumular mais riqueza, mas para desmantelar as mesmas estruturas de silêncio e impunidade que quase destruíram sua família. Financiou documentários que expunham a fragilidade da rede de proteção à criança, pressionou por mudanças na legislação e criou um fundo de bolsas de estudo para jovens que, como Sofia, vieram de origens humildes, mas possuíam um potencial extraordinário. Ele não apenas assinava cheques, ele se envolvia pessoalmente, visitando abrigos, conversando com legisladores e usando sua voz para defender aqueles que não podiam se defender. A transformação foi profunda e genuína. O homem que antes vivia isolado e... memes. Sua torre de marfim agora encontrava propósito em aliviar a dor do mundo. Juntos, ele e Sofia transformaram a tragédia mais profunda em um legado de esperança e mudança, honrando a memória de Laura da maneira mais poderosa possível, salvando outras vidas. Eduardo e Sofia nunca se casaram oficialmente, pois para eles, a parceria que construíram era mais forte do que qualquer contrato. Eles criaram Elias juntos, em um ambiente de amor incondicional, respeito e, acima de tudo, honestidade. O menino cresceu sabendo a verdade sobre sua mãe, não a parte trágica de sua morte, mas a parte luminosa de sua vida e do amor infinito que ela sentia por ele. Ele entendia com a sabedoria das crianças que sua mãe biológica era uma heroína que lutara pela verdade e que Sofia era o anjo da guarda que o céu enviara para garantir que a luta de sua mãe não fosse em vão. A história da família Vargas, antes um tabloide de escândalo, tornou-se um farol de esperança, um testemunho do poder da resiliência humana. Eles provaram ao mundo, e a si mesmos, que não importa quão sombrio seja o segredo ou quão poderosa seja a mentira, a verdade, quando impulsionada pelo amor e pela coragem, sempre encontrará seu caminho para a luz. A mansão,
Com seus jardins repletos de flores e seus corredores cheios de sol, não era mais uma prisão de luxo, mas um santuário de paz, um lugar onde as feridas do passado finalmente haviam cicatrizado, deixando para trás apenas a força e a sabedoria que vêm com a superação.